Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Nós temos pouco tempo, 9h29, daqui 10h30 a gente tem que entregar para a escola bíblica, não é isso? Brincadeira, pastor. Brincadeira, você pode descontrair. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias rapidamente. Romanos, capítulo 4. Nós estamos continuando uma série de mensagens no livro de Romanos. E hoje chegamos a Romanos, capítulo 4. Nós leremos Romanos 4, dos versículos 1 ao versículo 17. Romanos 4, 1 a 17. Vamos ler o texto e depois nós entramos no estudo próprio do texto. É um texto muito profundo. Eu já queria adiantar a vocês que Romanos 4 é o coração do Evangelho. Romanos, inclusive, é considerado como o quinto Evangelho, né? No livro de Romanos está contido todo o primor, a matriz, a essência do Evangelho. E Romanos 4 é um daqueles capítulos que, se você tirar da Bíblia, você compromete o Evangelho. Qualquer coisa que será feita, ou que for feita além ou aquém de Romanos 4, não é Evangelho. Então, vamos ler a Bíblia rapidamente. Romanos 4, de 1 a 17. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Vocês vão perceber, e eu acho que vocês já perceberam, de Romanos 1, 2 e 3, que Paulo usa uma figura de linguagem aqui chamada diatribe. O que é o diatribe? Era uma figura de linguagem muito usada naquela época, muito usada pelos filósofos, onde você apresenta a questão e você se adianta ao público e faz uma pergunta. Por exemplo, assim, eu chego em casa e falo assim, hoje ninguém irá para a escola. Aí eu mesmo falo, por que ninguém irá para a escola? Porque hoje é aniversário da Gabriela. Certo? Então, eu me adianto à pergunta daquela questão que eu apresentei. Eu perguntei hoje, eu falei, hoje ninguém irá para a escola, imediatamente a minha família vai dizer, por que ninguém irá para a escola? Mas antes que eles perguntem, eu pergunto antes, por que ninguém irá para a escola? Porque hoje é aniversário da Gabriela. Isso é uma figura de linguagem chamada diatribe, e Paulo usava muito esse recurso literário para apresentar a sua doutrina. Então, ele faz assim, no primeiro versículo do capítulo 4, ele diz assim, portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Em outras palavras, o que Abraão conseguiu na sua humanidade? E ele responde, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. E aí, Paulo cita o Salmo 32, que diz, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Em outras versões, a quem o Senhor não atribui culpa. Versículo 9, destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Percebe como Paulo está se adiantando nas perguntas? Diatribe. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles.
ele é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé foi anulada. E a promessa foi invalidada, porque a lei produz a ira. Paulo já tinha falado isso nos versículos anteriores. Mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Paulo cita Gênesis 12. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti. Aqui está a Tua palavra, santa, pura, viva e eficaz. E aqui somos nós, pecadores. Pecadores justificados, é verdade, mas ainda pecadores. Que precisa do Senhor. Não há em mim, Senhor, nenhum mérito que me faça estar aqui nesse púlpito, mas eu estou aqui diante de Ti por pura graça e misericórdia. Eu não merecia estar aqui, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor me use como vaso, como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra e apenas a Tua palavra. Abre os nossos corações para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nos capítulos anteriores, rapidamente, porque nós não temos muito tempo, Paulo, ele começa a apresentar a sua tese sobre a justificação. Esse é o tema central do livro de Romanos. Capítulo 1, Paulo nos apresenta, primeiro, um Deus irado. Paulo nos apresenta um Deus que está irado contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ao contrário de muitas igrejas que nós vemos por aí, Paulo não apresenta um Deus que é amor, e só amor, e só amor. Venham, Deus é amor. Ah, mas eu estou assim, vem assim mesmo, Deus aceita tudo. Deus está desesperado para receber você. Venha, Deus é amor. Amor, amor, amor. Deus é amor? É amor. Mas quando a gente supervaloriza um atributo de Deus em detrimento de outro, isso se torna uma heresia. Então, Paulo, ele começa o seu capítulo, o seu livro, apresentando um Deus que está irado. Irado contra o quê? Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:18, se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, está escrito, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Esse suprime aí, no grego, significa como se fosse afogar. Você pega alguma coisa, uma criança, sei lá, e afoga debaixo da água. Por causa dos pensamentos fúteis destes homens, eu e você, porque eles deram as costas para Deus e adoraram a criação ao invés do Criador, o Senhor os entregou aos seus próprios prazeres. Vocês querem isso? Tomem isso. Vocês querem? Então podem ter. Romanos 1:26 diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até aqui, meus irmãos, os judeus estão ouvindo Paulo e estão dizendo, é isso mesmo, Paulo. Você tem razão, palmas para Paulo. Esses incircuncisos, eles merecem mesmo morrer. O nosso Deus está irado. Muito bem, Paulo. Os judeus estão fazendo assim, muito bem, Paulo.
Mas aí, no capítulo 2, Paulo vira a chave e diz assim: vocês também que estão achando que são justos diante de Deus, vocês, judeus, também são tão pecadores quanto os gentios. Observe, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Vira um pouquinho as suas páginas aí. Diz assim: ora, você que leva o nome do judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, por que é instruído na lei? Se você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, por que então versículo 21, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, você adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Paulo está apontando o dedo no nariz do seu próprio povo, dos judeus. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Você adora a circuncisão, obedeça toda a lei, é o que Paulo está falando. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Versículo 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará vocês, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. E aí o versículo 29, ele termina assim: não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, no capítulo 2, Paulo aponta para os judeus, e os judeus não estão mais batendo palma, e dizendo: é isso mesmo, Paulo. Eles estão irados contra Paulo. Como assim? Nós somos filhos de Abraão. E no capítulo 3, Paulo conclui que todos, judeus e não judeus, judeus e gentios, judeus e gregos, são pecadores. Romanos 3, 9 a 12. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. É a conclusão de Paulo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo cita aí, Salmo 14. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus, Salmo 14. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Todos. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, Salmo 14. Se o livro terminasse no capítulo 3 de Romanos, todos nós estaríamos fritos. Como diz na minha terra, lascados. Perdidos. Poderíamos fechar nossa Bíblia, voltar para casa e morrer. Mas o livro não termina nesses versículos, graças a Deus. Por quê? Porque Paulo, depois de mostrar a realidade de nossas vidas, pecadores, sujos, ímpios, entregue às suas próprias paixões, longe de Deus, inimigos de Deus, que suprimem a verdade. Depois que Paulo mostra tudo isso, ele traz a solução. E a sua solução a solução que ele traz não a dele, a imputação da justiça de Deus em nós, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a tese de Paulo. Gravem esta palavra, imputação. A NVI não traz essa palavra. Mas grave essa palavra, imputação. A imputação da justiça de Deus em nós, mediante Cristo Jesus. Observe o que diz os versículos 21, 22 e 25 do Romanos 3. Olhe na sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Diz assim: mas agora se manifestou
a justiça que provém de Deus. As pessoas estão desesperadas. E agora? Como será? Aí Paulo fala, não, calma. Agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22 diz assim, justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo para todos os que creem. E o versículo 25 termina dizendo, Deus ofereceu quem? Cristo, como sacrifício para propiciação, grave essa palavra também, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Quem pode dar um glória a Deus? Em outras palavras, assim como o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento era derramado em favor dos judeus, para perdão de pecados, Jesus derramou o seu sangue, é isso que Paulo está falando, para encobrir os nossos pecados, propiciação, e imputar em nós, em mim e em você, a justiça de Cristo. Paulo, então, encerra o 3º capítulo desse livro, afirmando que isto não é motivo para nos orgulharmos, como os judeus se orgulhavam. Nós somos filhos de Abraão. Lembram quando Jesus discutiu com os judeus e eles falaram assim, quem é você? Nós somos filhos de Abraão. Lembram disso? Nos evangelhos? Eles se orgulhavam de serem filhos da promessa, filhos da descendência, semente de Abraão. Quem é você para falar de mim, seu incircunciso? Essa era a jactância dos judeus. Era o orgulho dos judeus. Mas Paulo encerra o capítulo 3 falando assim, vocês não devem se orgulhar por isso. Por que não há motivo para orgulho? Aí Paulo fala, porque o homem é justificado pela fé. Veja os últimos versículos de Romanos 3. Onde está então o motivo da vanglória? Ou jactância? Versículo 27. Paulo diz assim, foi descartado, foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras. Na lei das obras, ele pergunta, não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, então Paulo está fechando a sua tese, certo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então, essa é a conclusão de Paulo, meus irmãos. O estudo acabou aí. Agora vamos para o capítulo 4. Certo? E o que Paulo faz no capítulo 4? Paulo, ele vai fazer um estudo de caso. Ou seja, ele vai dar um exemplo para comprovar a sua tese que ele já afirmou. Qual é a tese que ele afirmou? O homem é justificado pela fé. Vamos falar todo mundo junto? O homem é justificado pela fé. Fé em quê? Em Cristo Jesus. Essa é a tese de Paulo. Agora Paulo vai provar a sua tese mostrando um estudo de caso. E esse estudo de caso é Abraão. Nós acabamos de ver. Abraão. Por que Paulo escolheu Abraão? Existem alguns motivos e nós precisamos entender. Primeiro motivo, porque Abraão era o pai dos judeus. Todos sabem disso. De certa forma, Abraão, ele era transcendente. Era transcendente. Por que transcendente? Porque Abraão, ele viveu antes da lei, por exemplo. Abraão viveu aproximadamente, quando ele recebeu a promessa, aproximadamente 430 anos antes da lei, fala Paulo em Gálatas. Abraão é antes da lei, antes de Moisés. Abraão veio antes de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Então, de certa forma, Abraão é uma espécie de modelo, é uma espécie de protótipo. Por isso, Paulo usou Abraão.
por meio do exemplo de Abraão, Paulo, então, vai comprovar a sua tese, que nós somos salvos apenas pela imputação da justiça de Deus em nós. Não é algo nosso, não é que vem de nós, mas é algo externo. E percebam, meus irmãos, que no capítulo 4, a palavra mais importante do capítulo 4 é a palavra imputação. Se vocês tiverem curiosidade em casa, contem quantas vezes a palavra imputação aparece no capítulo 4. Eu contei, 9. 9 vezes. E o que significa esta palavra que eu estou falando tanto? Imputação. Imputação significa, é uma palavra que vem do hebraico, que significa creditar na conta, em outras palavras. Eu acredito na sua conta uma coisa que não é sua, que não vem de dentro de você, que não pertence a você, é uma coisa externa a você. Isso é uma imputação. Por que é importante saber isso? Porque nós vamos ver, já adiantando, que a justiça, ela não vem de nós. Ela é imputada, enxertada, creditada em nós. Então, nós podemos dividir o capítulo 4 de Romanos, para quem gosta de anotar, em 3 partes. Romanos 4, de 1 a 8, onde Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Romanos 4, 1 a 8, nos ensina que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Romanos 4, dos versículos 9 a 17, que nos ensina que Abraão foi salvo pela fé e não pela lei. Romanos 4, 1 a 8 nos ensina que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Romanos 4, 9 a 17 nos ensina que Abraão foi salvo pela fé e não pela lei. E, finalmente, dos versículos 18 a 25, diz o texto nos ensina que Abraão foi salvo pelo poder de Deus. Essa última parte nós não veremos, será visto por um outro pregador em outro momento. Veremos a primeira parte. Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Voltando à pergunta, por que Paulo escolheu exemplificar essa doutrina da salvação pela fé e não pelas obras com a vida de Abraão? Já falei porque Abraão ele é transcendente, uma espécie de exemplo máximo para os judeus. Mas esse não era o único motivo, e talvez esse não fosse o principal motivo. Paulo resolveu escolher Abraão como modelo, como estudo de caso, porque Abraão significava muito para os judeus. Muito! Meus irmãos, mas muito mesmo, mais do que vocês imaginam. Primeiro, porque Abraão era pai de todos os judeus. João 8,39 diz, Abraão é nosso pai, responderam os judeus. Abraão era um exemplo de supremo homem, um homem justo, totalmente justo para os judeus. Para os judeus, por ele ser justo e por ele ser o único homem justo na face da terra, Deus o escolheu para fazer o seu povo. Esse é o pensamento do judeu, do rabino. Abraão era usado pelos judeus justamente, olha que ironia, Abraão era usado pelos judeus justamente para provar que a salvação ocorre pelas obras da lei. A salvação, em outras palavras, ela ocorre pela observância da lei. Mas se vocês forem atentos, vocês vão perceber, e eu já falei aqui, que Abraão viveu antes ou depois da lei? Antes da lei. Então, como Abraão poderia ser justificado por observar a lei, se a lei ainda não existia? Se a lei ainda não havia sido dada? Então, os rabinos, eles resolvem esse problema dizendo que Abraão, ele recebeu a lei por uma espécie de intuição.
É isso que diz os rabinos. Abraão cumpriu a lei por uma espécie de antecipação. De alguma forma, Deus entregou somente para Abraão a sua lei. E Abraão, então, cumpriu toda a lei. Preste atenção, eu estou falando. Abraão cumpriu toda a lei, e por ele cumprir toda a lei, ele foi considerado justo. Então, Paulo usa exatamente o homem que, na visão dos rabinos, ratifica a justificação pela observância da lei, para provar que a justificação, ela ocorre pela fé. E como Paulo faz isso? Paulo usa dois textos principais. Gênesis 15, 6. Volte a sua Bíblia aí para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15, 6. O que diz Gênesis 15, 6? Um texto muito conhecido. Gênesis 15, 6 diz: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça. Em outras palavras, vamos usar aqui a palavra imputado. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Abraão recebeu a promessa, ele creu na promessa que nós veremos, e por causa pelo motivo dele crer na promessa, foi imputado nele a justiça. Foi isso que Moisés falou. Mas os rabinos, para conseguir provar a sua tese, os rabinos, eles liam esse texto assim, ó: Abraão foi fiel ou teve fidelidade ao Senhor. Porque quando você lê Abraão foi fiel ou teve fidelidade ao Senhor, você coloca crédito em quem? Em Abraão. Abraão foi fiel, ele ficou ali firme, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, ele cumpriu tudo. Aí ele recebeu a justiça. É assim que os rabinos, os judeus, leem Gênesis 15, 6. E outro texto e Paulo usa esse texto para provar o contrário. E outro texto que Paulo usa é Abacuque 2 e 4. Abram suas Bíblias, Abacuque 2 e 4, rapidamente. Abacuque 2 e 4 diz assim: Veja, o ímpio está envadecido, e os seus desejos não são bons. E aí vem a frase muito conhecida: mas o justo viverá pela fé. Paulo usa esse texto para provar que a justificação é pela fé. Mas os rabinos usam esse texto para dizer assim, olha, eles leem dessa forma: o justo viverá pela sua fidelidade. Infelizmente, algumas versões bíblicas colocam pela sua fidelidade. Essa versão enfraquece o sentido do texto. Enfraquece. Porque quando você fala pela sua fidelidade, intuitivamente eu penso que essa fidelidade vem de mim. Mas Paulo prova o contrário. Romanos 1 e 17, Paulo citou esse texto de Abacuque 2 e 4. O justo viverá pela fé. E em Romanos 4 e 3, acabamos de ler, Paulo cita exatamente Gênesis 15, 6. Romanos 4 e 3, o que está escrito aí? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Usa o mesmo texto para provar o contrário. A gente precisa entender, meus irmãos, e aqui uma nota de rodapé, que existiu na igreja durante muitos anos uma tensão entre justificação pela fé e justificação pelas obras. Aí eu preciso correr porque meu tempo está acabando. E eu estou longe de acabar. Romanos 4, 1 a 8. Vamos ler outra vez. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Em outras palavras, o que foi que Abraão conseguiu pela sua própria proeza? Pelos seus próprios créditos? É isso que Paulo está falando. Aí Paulo fala assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Se ele foi justificado porque ele seguiu tudo, parabéns para Abraão. É isso que Paulo está falando. Só que Paulo fala assim: se ele foi justificado pelas obras, parabéns, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia que Deus é que justifica.
E aí ele continua a sua conversa com o judeu. Ele fala assim, o que diz a Escritura? Abraão vai para a Escritura, porque ele sabia que os judeus acreditavam na Escritura. Se baseavam na Escritura. Então, Paulo usa, a própria Escritura. O que diz a Escritura? Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído como justiça. Ora, aí ele usa uma analogia. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se eu trabalho durante os 30 dias, eu quero receber o meu salário, é direito meu. Correto? Mas não é este o caso. Então, Paulo continua. Mas, ao que não trabalha, mas não é só não trabalhar, meus irmãos, ele completa. Ao que não trabalha, mas crê em quê? Naquele que justifica o ímpio, guarda esse termo, justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribui. Então, Paulo usa o texto de Salmo 32, quando Davi pecou contra Deus com Batseba, e Davi escreveu esse texto, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos, propiciação. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Não é mérito meu, é o Senhor que não atribui pecado. Então, em Romanos 4, de 1 a 8, Paulo está falando que a justiça vem de Deus. Paulo está falando que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas adianta a sua Bíblia aí para Tiago capítulo 2. E eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, por favor, para acompanhar o raciocínio. Senão vocês não vão acompanhar o raciocínio. Tiago 2, e eu estou com pressa. Misericórdia. Tiago 2, a partir do versículo 20 ao 23, diz assim: insensato. Tiago estava bravo aqui. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Epa, peraí, agora embananou minha cabeça aí, deu um nó na minha mente. Vocês prestaram atenção no que Tiago falou? Tiago falou assim, que Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Quando foi que Abraão ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Gênesis 22. Muitos anos depois de Gênesis 15:6. Mas Moisés falou que Abraão foi justificado quando ele creu, muitos anos antes de Isaque. Tem alguma coisa estranha aí. Afinal, quando Abraão foi justificado? Quando ele creu, Gênesis 15:6, ou quando ele ofereceu o seu filho Isaque, Gênesis 22. Anos antes, anos depois, décadas depois. Vamos continuar o texto. O texto não está errado, não. É isso mesmo que está escrito. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E ele continua, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justo. Agora Tiago volta para Gênesis 15:6. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, está citando Gênesis 15:6. E isso foi lhe imputado como justiça. Então, existe aí, meus irmãos, uma aparente contradição, um conflito, uma tensão entre Romanos 4, Paulo, e entre Tiago. Concordam? Como nós resolvemos esse problema? Vendo o contexto. Qual é a questão de Paulo? Qual é a questão de Paulo? A questão de Paulo é, como uma pessoa pecadora, como eu e você, como gentios e judeus, pode permanecer na presença de um Deus justo e santo? Esta é a pergunta de Paulo. Essa é a tese de Paulo. Está lá em Romanos 3, 10 a 17, que nós não vamos ler, porque não dá tempo.
como uma pessoa pecadora, como eu e você, podemos permanecer diante de um Deus justo e santo? Esta é a questão que Paulo quer resolver. E qual é a questão de Tiago? Qual é a pergunta de Tiago? Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar o que necessita, do que adianta? Assim também a fé por si só não é acompanhada de obras, está morta. Então a questão de Tiago é: como uma pessoa salva e remida no sangue de Jesus, como uma pessoa pode dizer que é salva e não frutificar? Percebe a diferença? Paulo está perguntando como a pessoa pode permanecer diante de Deus, de um Deus justo e santo. Tiago está perguntando como a pessoa que se diz crente, usando os termos atuais, não frutifica. Será que a sua fé é morta? Em outras palavras, Tiago está falando, será que essa pessoa realmente é crente? Ou só diz que é crente? Gênesis 12. Então, Paulo responde que todos somos pecadores, somos indignos de sermos salvos, mas Deus imputa em nós a sua justiça. Abraão creu em Deus e isto foi imputado como justiça. Mas Abraão creu em quê? Em que Abraão creu? Que Abraão creu em Deus e foi imputado como justiça, já sabemos. Mas Abraão creu em quê? Abra a Bíblia de vocês, Gênesis 12, rapidamente. Gênesis 12, 1 a 3. É um passeio pela Bíblia, meus irmãos. Um passeio pela Bíblia. Gênesis 12, 1 a 3. Diz assim, ó, então o Senhor disse a Abraão, me acompanha aí, Ricardo. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão creu em quê? Abraão creu nesta promessa de Gênesis 12, que dele viria uma bênção. Em outras palavras, aqui está implícito, rapidamente, porque eu não tenho tempo de destrinchar esse texto, aqui está implícito a promessa de que, por meio de Abraão, prestem atenção, por meio de Abraão viria o Salvador, Jesus Cristo, que traria bênção aos povos na terra. Esta é a promessa. A promessa não é que Abraão seria milionário, teria milhares de filhos, ele já era milionário. A promessa não é que ele seria a potência do mundo. Não era essa a promessa. Isso é consequência. A promessa não é que ele seria pai de uma multidão. Isso é consequência. A promessa não era essa. A promessa é que por meio dele viria uma semente. E essa semente justificaria a humanidade. Jesus Cristo. Abraão sabia que Deus estava falando de Jesus? O que vocês acham? De certa forma, Abraão não sabia que Jesus viria, que morreria numa cruz, que seria assim assado, que ele nasceria da Virgem Maria. Abraão não sabia isso, mas de certa forma, ele sabia que um descendente, e não os descendentes, era a grande promessa de Deus para a humanidade. Por que eu estou falando isso? Abra a Bíblia aí de vocês. Vocês têm que ser bereanos, têm que provar na Bíblia. Gálatas 3:15. Abra a Bíblia de vocês, Gálatas 3:15, por favor. Gálatas 3:15 diz assim. Coloca aí, por favor, Ricardo. Rapidinho. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é nesse caso. Em outras palavras, Paulo está falando assim, se um contrato humano não pode ser quebrado, imagine o contrato de Deus com o homem. É isso que Paulo está falando. E ele continua.
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Então, Paulo está falando aqui que Abraão, por intuição, provavelmente, sabia que viria um que seria especial. A sua semente. Não os seus descendentes, o seu descendente. Quer outra prova disso? João 8,56. Esta é mais explícita. João 8,56. Abram a Bíblia aí, João 8,56. Use a sua Bíblia. Gaste sua Bíblia. Abraão, o pai de vocês, Jesus falando, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Abraão sabia que Jesus viria. Ele o viu e se alegrou. Abraão olhou para a frente, para o futuro, e creu na promessa de que viria um Salvador. E por ele crer na promessa que viria um Salvador, por ele crer no Cristo, sem conhecê-lo, sem vê-lo, sem viver aquele momento, sem saber quando aconteceria, ele foi justificado. Hoje, eu e você, olhamos para trás e vemos o Cristo que morreu e ressuscitou. E por olhar para trás e crer nesse Cristo que morreu e ressuscitou, nós também somos justificados. Amém? Essa é a diferença entre vocês, entre mim e Abraão. Então, por outro lado, Tiago está falando do resultado da justificação, como nós já falamos. Então, o argumento de Tiago é, se você tem uma fé viva em Cristo, uma fé relacional, uma fé que faz de você ter intimidade com Cristo, não é uma fé por assentimento intelectual. Se você perguntar para uma pessoa que não é salva, lá na rua, perguntar assim, você crê que existe Deus? Muito provavelmente, muitos deles vão dizer, sim. Você crê em Jesus Cristo? Eles vão dizer, sim, eu creio. Quem foi Jesus Cristo? O Filho de Deus. Mas isso não quer dizer que eles são salvos. Isso é uma fé por assentimento intelectual. Não é dessa fé que Tiago está falando. Se você tem fé, uma fé viva, relacional, uma fé salvífica, você é salvo. É o argumento de Tiago. Então, se você é salvo, você precisa dar frutos. Se você não dá frutos, alguma coisa está errada com a sua salvação. Esse é o argumento de Tiago. Tiago não está se contradizendo com Paulo. E como nós podemos ver se uma pessoa é salva ou não? Pelos seus? Vamos lá, pessoal, ânimo. Pelos seus? Frutos. Como Tiago viu que Abraão era salvo? Pela sua obediência total a Deus. E qual a maior prova da obediência total de Abraão a Deus? Quando ele entregou o seu filho para morrer. Por isso que Tiago falou, não foi ali, quando Abraão entregou seu filho, que foi lhe imputada a fé? Porque ele viu que Abraão realmente era justificado. Jesus falou sobre isso em Mateus 15:8. Mateus 15:8, Jesus falou assim, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 7:19-20 fala, toda árvore que não produz bons frutos, ela é o quê? Cortada, ela é podadazinha, cuidada para dar fruto? Não. Você não dá fruto, você é cortado, lançado no fogo. Lá em casa eu amo plantas. Mas se tem uma planta que está feinha e não está dando fruto, o que é que eu faço? Eu corto, eu arranco, planto outra. Eu falo assim, a fila tem que andar.
De certa forma, aqui Jesus está falando isso. A fila tem que andar. Toda árvore que não produz frutos, ela é cortada, lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos o reconhecereis. Tiago está falando da consequência da justificação. E Paulo está falando do instrumento da salvação. Que tipo de fé teve Abraão? Estou acabando, meus irmãos. Que tipo de fé teve Abraão? Pense comigo. Abraão, antes era chamado de Abrão. O que significa a palavra Abrão? Quem sabe? Pai honrado. Abraão significa pai honrado. Então, pense comigo. Abraão está lá na tenda dele, rico. Tinha muita gente que conhecia. Aí chegava, olá, você que é o Abrão? Sim, eu sou Abrão. Ah, Abrão, pai honrado. Cadê seu filho? Ih, eu não tenho. Mas como assim? Seu nome é Abrão. E você não tem filho? Ih. Imagine quantas vezes Abraão teve que falar isso. Cadê seu filho, Abraão? Você é um pai honrado. Não tenho. Deus, então, fez uma aliança com Abraão. Continue o raciocínio comigo. Me acompanhe. Deus fez uma aliança com Abrão. Ainda Abrão. E lhe prometeu uma descendência. Mas ele continuou sem filhos. Porém, ele cria na promessa. Não havia nenhum relato anterior de que Deus teria feito uma promessa com o homem de que daria filhos. Não havia nenhum relato. Mas Abraão, mesmo assim, cria. Com o passar do tempo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. O que significa Abraão? Pai de uma multidão. Eita, agora a coisa piorou. Aí chegava alguém para conhecer Abraão e falava, Abraão, que legal, pai de uma multidão. Cadê sua prole? Ih, não tenho. Como Abraão deve ter sido muitas vezes humilhado, envergonhado. Eu acho que talvez no coração dele, e isso é uma inferência minha, ele falava assim, Deus, ainda vai continuar essa humilhação? Por quanto tempo vai continuar essa humilhação? O Senhor mudou meu nome para Abraão, pai da multidão, eu não tenho um filho. Só tenho aquele criado ali. Eu não sei quem é estéril, se sou eu que sou estéril, se é a minha mulher que é estéril, eu estou ficando velho, Senhor. As pessoas vêm para mim e falam assim, cadê sua prole? Cadê sua filharada? Quantos filhos você tem? Vamos lá jogar futebol. Não tenho nenhum. Meu Deus, o meu nome não é Abraão, eu tenho 4 filhos, você não tem nenhum filho. Quantas vezes Abraão deve ter sido humilhado? Deve ter se entristecido na sua vida ordinária. Cerca de 25 anos depois, após a aliança, 25 anos depois, meus irmãos, Deus deu um filho para Abraão. O filho da promessa. É bem certo que Abraão quis dar o seu jeitinho lá, porque Abraão não era justo coisa nenhuma, ele era pecador igual nós, mas Deus deu um filhinho para ele, o filho da promessa. Isaac, risada. Isaac significa risada porque Sara riu quando o anjo falou, você vai ter um filho. Eu, grávida, velhinha, estéril, de jeito nenhum. Isaac chama risada. Mas logo depois que Abraão recebeu o seu filho da promessa, Senhor, obrigado pelo filho da promessa. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu quero o seu filho de volta. Vai para o monte e mola o teu filho em obediência a mim. O que foi que Abraão fez? Abraão foi. Por que Abraão foi? Porque Abraão tinha fé que Deus ressuscitaria Isaac e cumpriria a promessa. Hebreus 11. Abraão nunca tinha ouvido falar em ressuscitação de alguém. Não existia nenhum relato na Bíblia. Não existe nenhum relato na Bíblia antes de Abraão de alguém que foi ressuscitado. Ou existe? Não. Mas Abraão cria. Hebreus 11 fala que Abraão cria que Deus ressuscitaria o filho da promessa. Não há relatos de que Abraão tenha visto a terra prometida em sua plenitude, viu? Não, ele morreu antes. Mas ele morreu crendo na promessa.
Abraão nunca viu a sua semente bendita, Jesus Cristo, viu? Não. Mas ele morreu se alegrando na promessa. Jesus fala isso em João. Que tipo de fé teve Abraão? Que fé é essa? Que crê numa coisa que nunca aconteceu. Que crê que Deus vai ressuscitar quando ninguém no mundo tinha sido ressuscitado. Que fé é essa? Não é uma fé humana. A fé humana é aquela fé que fala assim, bom, eu vou sentar nesse banco e eu tenho fé que eu não vou cair. Por quê? Porque eu sei que esse banco está bem construído, porque já sentamos muitos dias nesse banco e ele nunca caiu. Eu vou pegar meu carro e eu vou ligar e ele vai funcionar e eu vou para minha casa. Por que eu tenho essa fé? Porque eu sei que o carro está bom, ele funciona direitinho, eu já testei várias vezes. Nós estamos aqui diante desta igreja e sabemos que vamos sobreviver, não vai cair o prédio. Porque temos fé que isso aqui está bem construído. Já tem, quantos anos tem a igreja? 80 e... O templo tem 20 anos e nunca caiu. Isso é uma fé humana. Mas a fé de Abraão, crer numa semente que ele nunca viu e se alegrar na sua morte por essa semente, que fé é essa? Não era uma fé desligada da razão. Abraão sabia que era velho e que não podia ter filhos, mas ele cria. Esta é a fé que só Deus pode dar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Paulo falou anteriormente, eu fui blasfemo em 1 Timóteo. Perseguidor, insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi na incredulidade. Contudo, Paulo fala, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e amor que são de Cristo. Hebreus 12:12 fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Essa fé não vem de nós. Esta fé vem de Deus. Como está a sua fé em Deus? É uma fé humana? É uma fé irracional que você fecha os olhos e fala assim, Deus vai me dar comida. Eu vou ficar aqui parado e Deus vai mandar um corvo trazer comida. É essa a fé? Como é a sua fé diante de Deus? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você que está aqui ou está nos assistindo não conhece este Deus, se você vive perambulando por este mundo, e você está perdido e não vê sentido na vida, se você não sabe o que te espera após a morte, o que vai acontecer após a morte, então você precisa ouvir a palavra de Deus para ter fé. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não só isso, se você é um crente em Cristo Jesus, se você já entregou a sua vida a Deus, se você recebeu de Deus o dom da fé, e através dessa fé você creu em Cristo, e isto lhe foi imputada como justiça, e você agora é justo diante de Deus, mas você está desanimado, você está fraco com as vicissitudes da vida, com os problemas da vida, você está sem a alegria da salvação de Salmo 51 de Davi. Você não vê esperança, você não consegue mais sentir o seu Deus, você não consegue mais ler a sua Bíblia, você não consegue mais orar, você não consegue mais se relacionar com Deus, você não consegue mais vir para a igreja. Se você está assim, você precisa ouvir a palavra de Deus do mesmo modo. Porque assim você vai renovar a sua fé. Abacuque diz que o justo viverá pela fé e não por vista. Abraão foi salvo pela fé e não pela lei. Eu não tenho mais tempo, meus irmãos, mas eu vou encerrar. Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, nós lemos. Porque não é a circuncisão e não são as obras que salvam. Esta promessa não vem pela lei. Não é a observância da lei que nos salva.
E qualquer um que diga que você precisa observar a lei para ser salvo, você não está condizente com o Evangelho de Cristo. Então, eu gostaria de terminar trazendo algumas aplicações para os irmãos. Primeira aplicação. Êxodo 23:7 diz assim: porque não justificarei o ímpio. Deus fala. Êxodo 23:7. Parte B. Diz assim: eu não justificarei o ímpio. O que ele está dizendo aí é que você é pecador, a lei está mostrando que você é pecador, você não cumpriu todas as promessas, você não cumpriu toda a lei, você não está justificado. A lei não justifica o ímpio, mas pela graça. Abre Romanos 4. Pela graça. Versículo 5. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Pela lei, Deus não vai nos justificar. Estamos perdidos. A lei nos mostra que somos incapazes de cumpri-la. A lei é como um espelho que nos mostra os nossos defeitos. Mas pela graça, Deus justifica o ímpio. E o que era Abraão quando Deus foi justificado? Ele não era um judeu. Ele não era justo. Ele era um gentil ímpio. Quando Abraão foi justificado, ele era um gentil ímpio, idólatra, pecador. Não são os que precisam de médico, e sim os doentes que Jesus veio. Não vim para chamar os justos, Lucas 5, e sim os pecadores ao arrependimento. Se você acha que você não merece Deus, se você acha que você está sujo, imundo, eu fiz muita coisa errada, não mereço nem entrar numa igreja, se afaste de mim. É você que Deus quer justificar. É justamente você que Deus quer justificar, porque pela graça, Deus justifica o ímpio. Eu e você, meus irmãos. Segunda aplicação, a salvação não é um presente, é um presente, não é um salário. Não há nada que eu e você possamos fazer, nenhum trabalho, nenhuma obra para sermos salvos. Isaías fala que todas as nossas obras de justiça são para Deus como trapos imundos. Não queira receber o seu salário. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Não queira receber seu salário porque, se você quiser receber o salário, você vai morrer. Porque você merece a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Outra aplicação, a nossa justificação, ela é realizada no mesmo fundamento, na mesma fé, no mesmo Deus, Cristo. Não há outro caminho ao qual possamos ser salvos. Não procure outros caminhos por aí, não há outros caminhos. Buda, Maomé e tantos outros, só através de Cristo. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só Cristo, acredite nisso. Não dê ouvido a coisas estranhas. Desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua fé. A fé que Deus nos dá não é apenas para nos salvar, mas é para que possamos viver em santidade neste mundo. Busque o Senhor, ore, se ajoelhe, clame por Ele, estude a sua palavra, leia a sua palavra, trabalhe para o reino, viva uma vida na igreja, não seja um desengrejado, desenvolva a sua fé. É isso que nós aprendemos nesse texto. E a última coisa que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, é: viva pela fé e não por vista. Lembre-se das promessas que Deus te fez.
Em João, Jesus falou assim: eu falo essas coisas para vocês, não para que vocês fiquem desanimados. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Às vezes nós buscamos a Deus achando que Ele nos prometeu um casamento legal, com muitos filhos. Às vezes nós vamos para a igreja achando que Deus nos prometeu bênçãos materiais, dinheiro na conta, um carro novo, uma casa própria. Às vezes buscamos a Deus achando que Ele nos prometeu cura física para uma doença. Ele não prometeu nada disso. Ele falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele prometeu nos dar a vida eterna. Damos graças ao Pai, a Deus, o Pai de misericórdias, que nos consola em todas as nossas aflições, 1 Coríntios 1. Para que com as aflições, com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar, com as consolações que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que passam por qualquer tipo de tribulação. A nossa vida aqui, ela é tribulação, mas firmes que já somos salvos e remidos no sangue de Jesus. Não pelas nossas obras, mas porque Ele acreditou em mim e em você a justiça. Não há nada que você possa fazer para ganhar ponto de Deus. Nada. Você só precisa adorá-lo. Viver por fé. E santificar-se. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos constrange, que mostra como estamos longe do Senhor, como estamos aquém, muito aquém, do padrão que o Senhor quer que nós estejamos. Ajuda-nos a crescermos a cada dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ajuda-nos a crermos de verdade, de coração, e não só na teoria, que nós estamos justificados, porque o Senhor nos justificou, independente do que nós fazemos. Tira esse peso do nosso coração, de querermos te servir para recebermos bênçãos do Senhor. Não, nós te servimos, te adoramos, porque o Senhor já deu tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Que a Tua palavra penetre no nosso coração, e que possamos guardar a Tua palavra, como falou o salmista, Salmo 119, 9, para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém.